Graça e paz, igreja, nós agradecemos a Deus por mais uma vez estarmos reunidos nesta quarta-feira doutrinária e eu espero em Cristo que aí na sua casa, no seu lar, você tenha um momento de muita edificação por meio da palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos, exposição do livro de Atos dos Apóstolos, hoje no capítulo 5, versículo 12, até o versículo de número 42, finalizando assim todo o capítulo de número 5. Hoje, irmãos, nós iremos ponderar sobre duas verdades que são reveladas aqui nesse ponto do livro de Atos dos Apóstolos. Verdades que seriam ali o fundamento dos parâmetros aplicados pela igreja primitiva. E para isso, irmãos, nós iremos antes nos inteirar do contexto aqui apresentado. Do versículo 12 até o versículo de número 16, temos o bloco que é intitulado de Sinais e Prodígios. É aqui reafirmado que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. É dito que eles costumeiramente se reuniam ali num determinado lugar e que também conquistaram grande admiração do povo, e também é dito que aumentava mais e mais o número de crentes no Senhor. Diz o verso 15, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Isso se tornou tão grande, mas tão grande, que o bloco finaliza dizendo, no versículo 16, que vinham também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Do verso 17 até o 33, temos o bloco intitulado A Perseguição aos Apóstolos. Vocês lembram, irmãos, que lá no início, nos primeiros sermões, nós falamos sobre o início da perseguição contra a igreja do Senhor Jesus? Aqui, esse tema, perseguição, se desenvolve ainda mais. Digamos que começa a subir ali de patamar, diante das coisas que estavam ocorrendo e de todo o burburinho que aquela nova seita, que no caso era o cristianismo, estava gerando ali naquela comunidade, e principalmente a sua palavra pregada, o que veremos um pouco mais à frente, ali nesse sermão ainda. Os poderosos, os religiosos da época estavam muito inquietos por toda esta situação. O versículo 17 diz que o sumo sacerdote e os que faziam parte ali do partido dos saduceus, tomados por inveja, afinal, como eles mesmos disseram em dado momento lá no início, aqueles iletrados e incultos estavam conquistando a simpatia do povo. Então eles mandaram prender os apóstolos e os lançaram na prisão pública. Entretanto, o versículo 19 e o versículo 20 descreve que, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. E o versículo 21 diz que, logo ao amanhecer, eles entraram no templo e ensinavam. Quando então chegaram os maiorais no outro dia, os mesmos que mandaram prender ali os apóstolos, eles mandaram então que fossem retirar aqueles homens da prisão e os trouxessem até a sua presença, certamente para interrogá-los diante do sinédrio. E grande foi a surpresa quando os guardas voltaram e relataram o que viram. O versículo 23, encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Obviamente, que todos, ouvindo este relato, ficaram ali perplexos e se perguntavam, o que isso significava. E mais perplexos ainda, quando alguém
chega e anuncia no versículo 25: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. O capitão e os guardas, então, foram buscá-los, buscar ali os apóstolos, e o versículo 26 enfatiza que fizeram isso sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Eles, então, são interrogados ali pelo sumo sacerdote, no versículo 28, não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. E aqui vale uma observação. Podemos perceber aqui, irmãos, que de fato, mais uma vez percebemos isto, a pregação daqueles homens, dos apóstolos, os afrontava diretamente, pois essa pregação deixava clara a culpa deles. E aqui então, irmãos, se revela a primeira verdade que fundamentaria os parâmetros da igreja primitiva. Diante da reprimenda e da proibição de pregar a palavra de Deus, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, e isso no verso 29, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Essa resposta, inclusive, é um eco do capítulo 4, verso 19, quando Pedro e João já havia dito àqueles mesmos homens, os senhores mesmos, julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Só que aqui, irmãos, agora, muito mais direta e clara, os apóstolos deixam claríssimo quem seria o agente determinante da igreja. Deus seria a maior autoridade sobre todos eles. Mais uma observação, irmãos, e essa observação muito importante para o nosso entendimento. Obviamente, irmãos, que isso não diria respeito a desobedecer ali os homens em tudo, dentro ali do pensamento cristão ou social. Essa afirmação só seria considerada quando os homens se colocassem na oposição à vontade do Senhor. No caso aqui, eles estavam ordenando que os apóstolos não pregassem a Cristo. E eles, os apóstolos, estavam esclarecendo que a isso desobedeceriam. Obedecer a Deus acima da vontade humana seria uma das verdades que fundamentaria os parâmetros da igreja primitiva. Tanto, irmãos, que de imediato eles reafirmam o que tanto afrontava aqueles homens. O versículo 30 até o versículo de número 32. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. O fim do bloco, o verso de número 33, declara que, ao ouvir isso, aqueles homens se enfureceram mais e mais e queriam agora matá-los ali, tirar a vida dos apóstolos. E o último bloco, do versículo 34 até o verso 42, tem por título, inclusive, irmãos, é uma das nomenclaturas mais conhecidas de Atos dos Apóstolos, tem por título o parecer de Gamaliel. Gamaliel era um fariseu, membro do Sinédrio, era um mestre da lei. E o versículo 34 ainda diz que era um homem muito respeitado por todo o povo. E esse homem, ele tem, naquele momento, um insight, irmãos, que é muito curioso, bastante curioso. O uso que ele faz da lógica é salutar e extremamente inteligente. Primeiro ele pede, irmãos, que retirem ali os apóstolos da presença deles
por um momento apenas. Ele queria trazer uma palavra que fosse em particular ali com os seus colegas do Sinédrio. E ele fala o seguinte, do versículo 35 até o 38, na parte A. Então, Gamaliel, ele disse ali ao Sinédrio, israelitas, ele disse, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Porque, algum tempo atrás, se levantou Teudas, era um determinado líder, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, disse ainda Gamaliel, levantou-se um outro Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. E depois de apresentar essa ideia lógica e bem inteligente, ele revela, o que seria então a segunda verdade do texto que se tornaria o fundamento dos parâmetros da igreja primitiva. Versículo 38, na parte B, até o verso 39. Ele continuou, deixem que vão embora, os apóstolos, esses seguidores de Cristo, deixem que eles vão embora, porque se este plano ou esta obra se vem de homens, será destruído. Mas, se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio, diz a palavra do Senhor, concordaram com Gamaliel. Basicamente, irmãos, é a ideia, ali a ideia apresentada por Gamaliel, é a ideia de que aquilo que se levanta em nome do Senhor, mas não sendo do Senhor, será falido, vai ser destruído, não vai ter uma durabilidade. Mas aquilo que se levanta em nome do Senhor, sendo dele, não importa o que se faça contra, sempre vai prevalecer, sempre vai permanecer. E essas são as duas verdades reveladas aqui, que são os fundamentos dos parâmetros da igreja primitiva. E o que podemos aprender com elas, com essas duas verdades? Primeiro, os motivos de terem que existir, irmãos. Sim, se perguntássemos por que essas duas verdades tiveram que existir, as respostas seriam, primeiro, porque homens estavam se colocando acima da vontade do Senhor e impondo suas vontades e ideologias à igreja. Segundo, porque homens estavam tentando calar a igreja do Senhor Jesus. Por isso surgiu o obedecer a Deus e não a homens, e, se for de Deus, vai prevalecer. Então, se considerarmos que os homens hoje ainda tentam impor suas vontades e ideologias à igreja, ou tentam ainda calar a igreja, ainda hoje essas duas verdades precisam ser consideradas e fundamentar os nossos parâmetros. A igreja obedecerá a Deus e não a homens. E fazendo isso, essa igreja, sendo de Deus, não será destruída. E aprendemos também que, em segundo lugar, o estabelecimento dessas duas verdades não afastam as pessoas. Ao contrário disso, Atos, ele deixa claro que quanto mais os apóstolos aplicavam essas duas verdades, obedeciam mais a Deus, mais e mais eles prevaleciam e mais o número de crentes crescia. Tem-se a ideia marota e inconsistente
que quanto mais a igreja ela é radical em sua fundamentação de obedecer a Deus, mais ela perde espaço no mundo atual, ela não prevalece. Então a igreja, ela precisa se vender aos reis deste mundo, precisa se moldar aos seus padrões, se permite uma mordaça sobre a sua boca, se limita a dizer apenas palavras agradáveis e de consolo, mas ao contrário disso, a igreja primitiva sempre manteve a mesma linha de mensagem. E ao contrário disso, nenhum poderoso que destoava da ideologia do Cristo pregado por eles era considerado. Eles, pelo menos por 2 vezes, em Atos capítulo 4, 19 e aqui em Atos 5, 29, deixam claro que não obedeceriam a homens e sim a Deus. E essa postura radical e segura, sendo de Deus, faria com que prevalecessem. Então, se a igreja do presente século deseja ter um crescimento, mas um crescimento que procede de Deus, atraindo ali pessoas arrependidas e convertidas de verdade, então essa igreja ela obedecerá a Deus e não a homens. E fazendo isso, essa igreja, sendo de Deus, não será destruída. E aprendemos também que, em terceiro lugar, aplicar a verdade e o certo não inibirá a perseguição e a dor. Pois é, igreja, espera-se que por fazer aquilo que Deus quer, ou aquilo que a palavra determina, livrará o homem de todos os males. Mas não, irmãos, e eu nem posso dizer que infelizmente não, pois assim eu estaria dizendo que Deus está errado em sua concepção. Mesmo declarando que obedeceriam apenas a Deus e não a homens, os apóstolos foram presos, foram julgados injustamente, foram ameaçados, foram açoitados e ainda sofreram ali uma ameaça de morte. Sim, é verdade, eles foram libertos de forma sobrenatural da prisão, mas foram libertos, se você bem percebeu, não para fugirem ou retornarem ali de uma forma gloriosa, mas para no outro dia se colocarem de novo diante dos seus algozes. O obedecer a Deus em discordância a obedecer os homens não trará livramentos, a perseguição e a dor virão. Outro detalhe é que mesmo que um fariseu, no caso Gamaliel, tenha dito, vamos deixar quieto, Lembremos de quando se levantaram outros líderes e quando eles morreram, os seus adversários ali se dispersaram. Esse Jesus aí que eles creem já está morto. Se esse cristianismo não vier ali de Deus, logo, logo se desfará também. Não vamos nem mexer com eles, nem vamos sujar as nossas mãos. Mesmo assim, o que os fariseus fizeram? Versículo 39, a parte B, e o versículo 40. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então, chamaram os apóstolos e os açoitaram e ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os soltaram. Ainda assim, irmãos, ainda que tenham concordado com Gamaliel de libertarem os apóstolos, ainda assim os açoitaram e ainda os ameaçaram para que não pregassem a Jesus. O que isso nos ensina, irmãos? Simples. Nada que o mundo faz pela igreja é de graça, irmãos. Eles entram em acordo, às vezes, com a própria igreja, mas não sem antes tolher a igreja, não sem amordaçá-la, não sem deixar a igreja numa situação que não ouso, irmãos, nem dizer aqui, mas é como se determinada parte de um animal, conhecida também como cauda, ficasse presa ali entre a igreja, se é que você me entendeu. Com isso, liberam a igreja para continuar
entretanto, cheia de limitações. Não fale sobre isso, não diga que crê naquilo outro, não revele seus pensamentos. Dizem à igreja, olha, vá à igreja, mas estamos aqui segurando a corrente presa na sua coleira. É quando alguns pastores, pregadores ou artistas gospels são levados para programas de entretenimento e os ímpios, a começar pelo próprio apresentador do programa, solta, né? Tipo, olha, tá vendo só como esse crente, como ele é diferente, se comporta tão bem aqui no nosso meio, não vem com preconceitos, é tão amoroso, prova que podemos caminhar todos juntos, independentes de credos ou religião. Às vezes, irmãos, fazem inclusive encontros de pastores com determinados líderes de outras religiões e até os põem para orarem juntos, cada um com sua crença. E, irmãos, com muita sinceridade no meu coração, às vezes, quando eu vejo algo como isso acontecendo na televisão, eu me pergunto o que determinado homem de Deus está fazendo ali, irmãos, porque é perceptível o seu desconforto, é perceptível que é como um peixe fora d'água. Pois é, igreja, aplicar a verdade e o certo não inibiria a perseguição e a dor. Por obedecerem a Deus em detrimento de obedecer aos homens, eles padeceram, mas por ser de Deus prevaleceram, mas mesmo prevalecendo, ainda assim sofreram. Podemos aprender, então, essas 3 lições, baseadas nessas 2 verdades que fundamentam os parâmetros da igreja primitiva. Primeiro, havia um motivo para existirem. Primeiro, porque homens estavam se colocando acima da vontade do Senhor e impondo suas vontades e ideologias à igreja. Segundo, porque homens estavam tentando calar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E segundo, o que aprendemos também é que o estabelecimento dessas 2 verdades não afastariam as pessoas. E terceiro, aprenderíamos também que aplicar a verdade e o certo não inibirá a perseguição e a dor. E essas 2 verdades devem, claro, irmãos, serem observadas pela igreja do presente século. A quem obedecemos? Ou a quem obedecemos mais? Para Deus, a obediência a Ele tem que ser total. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. E se assim fizermos, e a obra for dele, a igreja irá prevalecer. Mateus 16, 18, também eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E assim, pela palavra de arrependimento e conversão, os salvos virão. Entretanto, as perseguições e dores não serão evitadas, mas sempre nos manteremos no centro de sua vontade. É lindo, irmãos, e ao mesmo tempo assustador e até mesmo desafiante as palavras que finalizam esse capítulo. O versículo 41 e o verso 42. E eles, os apóstolos, se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, ainda que tenham sido proibidos, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Aleluias! Que essa mesma alegria e resiliência se ache em nós. Alegria pelo privilégio de padecer por Ele e resiliência de permanecer pregando a Ele.
Que Deus nos ajude. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra pregada e nós clamamos que em Cristo Jesus essas duas verdades venham fundamentar, Senhor, os parâmetros da tua igreja do presente século. Que nós estejamos interessados de unicamente obedecer a ti, Senhor, e não aos homens. Que em Cristo Jesus não venhamos aceitar a mordaça e a limitação que o homem, o mundo, quer impor à tua igreja, Pai. E que possamos crer, Senhor, que se nós formos de ti, se a igreja é tua, Senhor, ela não será destruída, mas ela irá prevalecer para a glória do teu nome. Nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe.